Oiê! Chegou a hora de mais um dia de estudo. Sejam bem-vindos a mais uma programação do Projeto Restaura. Nós estamos fazendo o estudo bíblico Jesus, Restaurador da Vida, e hoje nós temos mais um tema maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. Hoje, o pastor Nilson vai estar abordando este assunto no estudo. Então, que nós possamos, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para a gente absorver, o que Deus colocou, vai colocar aí nas palavras do pastor Nilson, que a gente possa estar aberto para receber e viver, a lei de Deus. Neste momento, nós vamos ouvir o nosso hino Restaura. Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui para fazer mais um estudo bíblico, um tema importantíssimo, e eu tenho certeza que hoje o nosso Chega Mais Perto vai ser especial, viu? Prepare o seu coração. E agora vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra para ouvir, aprender um pouco mais sobre o Senhor e sobre os Teus mandamentos. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe, nos dirija e que hoje possa acontecer realmente um milagre
o milagre da conversão e da salvação. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, sabe que o tema de hoje é tão importante que eu queria contar para você uma história que aconteceu comigo lá no Egito e também lá em Israel. Eu estive visitando a Terra Santa e uma das coisas que mais me impressionaram ali foi justamente o momento em que eu conheci o Monte Sinai. O Monte Sinai é um lugar muito curioso e misterioso. Quando você lê na Bíblia sobre o Monte Sinai ou o Monte Horebe e você ouve pregações, você imagina uma montanha comum. Mas quando você chega lá, não é uma montanha comum. Eu vou tentar descrever rapidamente para você ter uma ideia. A gente sai do Egito e a gente começa a viajar pelo deserto, pelo Saara. E depois de um bom tempo de viagem, você encontra naquele caminho aquele lugar que a Bíblia chama de Águas de Mara, onde as águas amargas se tornaram doces na experiência de Moisés e o povo de Israel. Depois você anda um pouco mais e você encontra o Mar Vermelho, que é uma beleza sem igual, uma coisa realmente extraordinária. É um mar assim, você vai andando assim, é só deserto, de repente está lá o mar. Depois você passa por um lugar onde Moisés orava com os braços levantados para que o povo pudesse vencer a guerra. E depois você encontra o Monte Sinai. O Monte Sinai é uma cordilheira, isto é, são várias montanhas grudadas uma na outra. Quando você sobe a montanha e você chega lá no pico da montanha e você olha assim, aí você tem uma ideia do que é o Sinai. A Bíblia diz que Deus, quando desceu ali, aquela cordilheira inteira fumegava e tremia, porque Deus estava ali. E quando eu subi lá nessa montanha, eu fiquei emocionado, porque Deus esteve ali, Moisés esteve ali, e aquela montanha inteira tremeu, porque Deus estava presente. Uma pergunta: será que Deus está presente aqui hoje? Será que Deus está conosco nesse estudo bíblico? Eu tenho certeza que sim. E com essa certeza de que Deus está aqui, o mínimo que eu espero de você é que o seu coração trema, é que você se emocione com a presença de Deus. Porque se uma montanha de pedras tremeu pela presença de Deus, eu tenho certeza que você e eu não somos mais duros que uma montanha de pedras. Em outras palavras, nós também precisamos sentir a presença de Deus. Precisamos sentir e vamos sentir em nome de Jesus. Eu quero saber, não precisa responder, só pensa aí, quem convidou um amigo, quem convidou alguém. Hoje eu fiz vários convites para estar aqui, para vir, né, aprender um pouco mais sobre a lei de Deus. Então, se você não convidou, né, assim que eu disponibilizar essa gravação de hoje, você envia para alguém, tá bom? Pastor, seja bem-vindo, pastor Nilson, que Deus te abençoe, a palavra é com você, pastor. Amém. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? É bom estarmos juntos aí mais essa tarde, aliás, essa noite aí, né? Para você já é de noite, já finalzinho da noite. Aqui onde eu estou está bem frio. Naturalmente não é o frio que faz aí, né? Aí deve ser um frio mais congelante do que aqui. Mas para a gente já é um friozinho bom. Mas é bom termos a certeza que o Espírito de Deus irá aquecer o nosso coração com essa mensagem, com aquilo que vamos estudar na palavra dele. E é sempre bom, já é a 10ª lição e eu tenho a impressão que o tempo passou muito rápido, né? Já estamos aí no 10º estudo, pelo menos já umas 4, 5 semanas que estamos juntos aí. Deus abençoe de maneira especial aí a Flávia, né, participando com a gente, Miriam, pessoal da mídia aí, a Sandra, né, a Maria, que está aqui com a gente também, irmã Carolina, a Caleb Florbela Norton, também com a gente. Deus abençoe, irmã Maria Ventrelha, Elisete, Evani, Sara, Ricardo está na área também, Késia, Emanuele, a Virgínia, né? Hoje nós temos um bom grupo de pessoas aqui participando também. Mercy, Neide, a Líria. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui a essa classe da Missão Caleb, Jesus Restaurador da Vida. E o tema de hoje é a Lei de Deus, é um dos temas mais
mais controvertidos no cristianismo. É um dos temas que envolve uma grande polêmica, esse tema da lei de Deus, e eu vou dizer por quê. Os cristãos, eles entram numa contradição muito grande, porque ao mesmo tempo que eles dizem que matar é errado, que roubar é errado, que mentir, que adulterar é errado, eles dizem que a lei de Deus foi abolida. Então, como que a gente vai entender tamanha contradição dentro das igrejas cristãs da atualidade? Na verdade, a grande questão é com relação ao quarto mandamento, que requer a observância do sábado. Mas, para eliminar o quarto, eles caem na contradição de eliminar todos. E ainda eles argumentam que existe base bíblica para tal absurdo. Na verdade, não há. E eu convido vocês hoje a mergulharmos aí nesse estudo maravilhoso da lei de Deus e entendermos de maneira bem equilibrada esse importante assunto. Os extremos são perigosos, tanto para um lado quanto para o outro. O certo é o equilíbrio, a gente vai estudar sobre isso. Mas antes, mais uma vez, convido vocês para a gente fazer uma oração. Pai eterno, nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque separamos esse tempo 2 vezes na semana para estarmos juntos aqui, unidos de lugares tão distintos do mundo, tão diferentes do mundo, para podermos estudar a Tua palavra juntos. Que a Tua bênção seja sobre cada família e cada pessoa que está tendo acesso a essa palavra aqui nesse momento e que terá acesso depois também pela internet, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. A lei de Deus, e Jesus ele fez alguns importantes sermões. A Bíblia tem alguns sermões assim incríveis que Cristo deixou registrado. Um deles é o sermão profético de Mateus 24, um sermão assim espetacular, vale a pena você ler. O outro sermão que Jesus deixou ali é o Sermão do Monte, né? É ali em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. É conhecido como o maior discurso de Cristo. É o Sermão do Monte. E é dentro desse contexto do Sermão do Monte que Jesus apresenta ali a validade ou a validação dos 10 mandamentos da lei de Deus, onde ele afirma que não vai passar nenhum i, nenhum tio da lei de Deus até que tudo se cumpra. Um grande perigo quando a gente estuda sobre a lei de Deus é a gente descambar para o lado do legalismo. Ou seja, acreditarmos que existe salvação por meio da obediência à lei. Um outro extremo é a gente partir para o lado do liberalismo, ou seja, não precisamos mais guardar lei nenhuma, porque Jesus já guardou no meu lugar. Então, esses argumentos aí são perigosos. O certo é o equilíbrio. Então, vamos entender como que isso funciona. Vocês vão lembrar que lá no Êxodo, capítulo 20, existe o registro dos 10 mandamentos, não é isso? Êxodo, capítulo 20, nós temos lá os 10 mandamentos, a partir do verso 3 até o verso 17. Você vai encontrar ali os mandamentos que Deus escreveu com seu dedo, lá na montanha, onde o pastor Luiz Gonçalves diz que esteve, né, no Monte Sinai. E tal. Deus escreveu com os dedos ali, com seu dedo, a lei. Moisés passa 40 dias no monte, a montanha tremia e fumegava, o povo lá embaixo esperando Moisés, e o povo acaba se apostatando, porque naquela época já as pessoas não tinham paciência de esperar tanto, e hoje também do mesmo jeito, ou pior. E as pessoas acabaram se apostatando, se afastando da verdade. E quando Moisés chega com a lei, depois de ver o sobrenatural diante dele, o povo estava lá adorando o bezerro de ouro e fazendo muitos tipos de orgias e se afastando de Deus. Então, é importante a gente entender o contexto. A parte mais importante de Êxodo 20 está no verso 1 e verso 2. Normalmente a gente vai em Êxodo 20 a partir do verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado. Mas a gente esquece de ler Êxodo 20, verso 1 e 2. E eu vou pedir aí para a Flávia, que está primeiro aqui na minha tela, ler para a gente, Flávia, por gentileza, só a título de introdução aqui, né? Êxodo 20, verso 1 e verso 2, tá bom? Então, a Flávia vai introduzir com esse verso aí, e depois a gente vai distribuir os versículos aí para a gente poder entender de maneira mais ampla o tema. Vamos lá, Flávia. Nossa Caleb Flávia, que está na região de Brasília. Êxodo 20. 20, verso 1 e verso 2.
Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Muito Muito. bom. Flávia, obrigado, viu? Obrigado. A gente muitas vezes passa por alto esses versos assim, e eles são mais, eles dão a base para o que vem depois. Deus está dizendo o seguinte, ó, eu sou o Senhor, o teu Deus. Ou seja, Deus se apresenta como um Deus, não um Deus a anos-luz de distância das nossas necessidades, das nossas lutas e dos nossos dramas. Ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu estou perto, eu sou um Deus de perto, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Ele está se apresentando ao povo de Israel dizendo, eu sou o teu libertador. O povo de Israel ficou 400 anos como escravos no Egito. Eles, como escravos, eles não conseguiam guardar o sábado, eles tinham que trabalhar forçadamente, eles não podiam dormir a hora que eles queriam, nem tomar banho a hora que eles queriam, eles eram escravos. Eles tinham que fabricar tijolos para construir pirâmides e construir um império lá no Egito. Então Deus fala assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus, eu te libertei da maior escravidão que o povo de Israel já passou em toda a sua história, mais de 400 anos de escravidão. Aí Deus diz, eu te libertei. E agora, como você é uma pessoa livre, então não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar, e aí vem todos os mandamentos. Então você percebe que o primeiro e mais importante item da lei de Deus é a graça. O que dá base para que a lei de Deus seja apresentada para Israel é a graça. Deus primeiro nos liberta por meio da sua graça e depois ele dá os imperativos da lei. Depois ele diz assim, olha, Nilson, não terás outros deuses diante de mim. Olha, Miriam, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha, Ricardo, não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, primeiro Deus nos liberta. Depois ele pede que a gente seja obediente. Isso aí, assim, e somente assim se encaixa com João 14,15, que diz, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então, vocês percebem como é diferente agora? Então, primeiro, com essa visão, irmã Maria, nós não descambamos para o legalismo. O legalismo é aquela pessoa que acredita que ela é salva por obedecer os 10 mandamentos. Então, a gente não descamba para o legalismo e a gente não descamba para o liberalismo, ou seja, não precisa mais guardar os 10 mandamentos, porque Cristo já guardou. Os dois conceitos estão errados. Eu não posso me salvar porque eu guardo os 10 mandamentos. Eu salvo porque Jesus me salvou. Agora, eu obedeço os 10 mandamentos porque Jesus, ele diz que se eu amo, eu irei obedecê-lo. Então, é uma prova de amor, é uma consequência daquilo que Jesus já fez na minha vida. Então, esse é o ponto, queridos. Ó, a lei de Deus, para que Deus pudesse entregar a lei para Israel, primeiro ele libertou do Egito e da terra da servidão. Ele liberta. Então, quando alguém disser para você assim, algum cristão evangélico disser o seguinte, os adventistas do sétimo dia são escravos da lei, essa pessoa está completamente equivocada. Porque você só está livre aí em Londres porque você obedece às leis desse país. Ou em São Tomé e Príncipe, ou qualquer país que você está agora, Portugal, enfim, França, Brasil. Você só é livre porque você obedece às leis do país. Então, é uma contradição quando os cristãos evangélicos dizem, não, os adventistas são escravos da lei. Na verdade, não. Nós só somos livres, nós só obedecemos à lei de Deus porque nós somos livres. A partir do momento que você transgride a lei do país, aí sim, você se torna um preso, um escravo, vai ter que pagar a punição, a multa, tá certo? Pessoal, então vamos lá, isso foi só uma introdução, porque o tema de hoje, ele é muito importante, mas a gente precisa entendê-lo da maneira correta e equilibrada. A lei e a graça sempre andaram juntos, desde o Antigo Testamento, tá bom? Então vamos lá, vou pedir aí a ajuda de vocês na nossa leitura bíblica, começando aí com o Renato. Ricardo? É o Ricardo, Renato não. Com o Ricardo. Vamos lá.
Mateus, capítulo 22, verso 36 até o 40. Mateus 22, 36 ao 40, o Ricardo vai ler para nós, tá bom? Aí depois a Miriam vai ler para a gente João 15, 10. Beleza, Miriam? João 15, 10. Ok? Qual é a do Ricardo, pastor? Ricardo é Mateus 22, 36 até o 40. Tá bom? A Miriam é João 15, 10. Aí a Sandra Martins é Gálatas 3, 24. Tá bom? A Sandra vai ler Gálatas 3, 24. E a Flávia está nos ajudando muito em colocando os textos aí já nos comentários aqui, para ninguém esquecer, né? É Gálatas o quê, da Sandra? 3, 24. Tá? Gálatas 3, 24. O próximo texto que a Maria Pinhal vai ler para nós é Romanos, capítulo 3, verso 31. Romanos 3, 31, tá? Ok? O próximo texto é Mateus 5, 18 e 19. Irmã vai ler para a gente, tá bom? Mateus, capítulo 5, verso 18 e verso 19. Tá ali, a Flávia colocou ali já. E a Carolina, por gentileza, Carolina vai ler para nós Gálatas, capítulo 3, verso 24. Não, eu já dei esse texto. Calma aí, só um pouquinho que eu me atrapalhei aqui. Ah, não. Então a Carolina vai ler Apocalipse 14, 12. Tá bom, Carolina? Pastor, desculpa, só uma coisinha. O senhor pulou o João 14, 15, na pergunta 4. João 14, 15. É verdade, Ricardo. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Então, vamos lá. A irmã Maria Ventrelha, por gentileza, lê para a gente João 14, 15. Obrigado, Ricardo. Me atrapalhei aqui mesmo. João 14, 15, irmã Maria Ventrelha vai ler para nós, tá bom? Na hora que chegar ali, João 14, 15. Aí eu falei Apocalipse 14, 12, né? Que é a Carolina. E o último verso, cadê? Isso, é isso mesmo. Aí aqui tem outros versos ali, que aí entre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos a gente deixa para o final. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer essa viagem bíblica agora, com a participação de vocês aí, todos. Então vamos lá. O primeiro verso é Mateus 22, 36 ao 40. Qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? O Ricardo vai ler para nós. Vamos lá, Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muito bom, Ricardo, muito obrigado. Esse texto aí ele é extraordinário. A Bíblia é um livro muito compacto, então os escritores bíblicos, o Espírito Santo deu a eles o dom da síntese. Eles conseguiriam resumir, eles conseguem resumir grandes verdades em pequenos trechos da Bíblia. Então veja, Jesus aqui ele não está anulando os 10 mandamentos como muitos cristãos evangélicos pregam. Não, Jesus resumiu a lei. Não precisa mais guardar os 10 mandamentos, porque agora é só amar a Deus e só amar ao próximo. Pronto. Nossa, é o argumento que eu mais ouço quando eu prego nas redes sociais sobre esse assunto. É exatamente isso. Não, pastor, o senhor está errado, não precisa mais guardar os 10 mandamentos. É amar a Deus e amar ao próximo. Aí eu vou lá na lei de Deus para explicar para essas pessoas que os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o amor a Deus. E os 6 últimos estão relacionados com o amor ao próximo. Então, Jesus não acaba com a lei, ele apenas diz assim, ame a Deus, guardando os 4 primeiros mandamentos. Ame ao próximo, guarde os 6 últimos mandamentos. É simples, Jesus ele não se contradiz, a Bíblia também não. Tá certo? Olha só, como posso permanecer, então, no amor de Deus? João 15, verso 10. João 15, 10. Miriam.
Meu som. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha só, para permanecermos no amor de Deus é obedecermos ali os mandamentos dele. Lembra que João 14,15, daqui a pouquinho será lido de novo, diz que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então o amor, ele é a base da lei de Deus. Amor a Deus e amor ao próximo, essa é a base. Então Jesus diz, você quer permanecer no meu amor? Guarda os meus mandamentos, porque eu guardo os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. A Emanuele perguntou se o sábado também, olha aqui, ó, posso dizer que o quarto mandamento tem a ver com o amor por mim, o amor de Deus por mim? É possível afirmar sim, não tem nenhum problema dizer isso. O sábado, embora ele esteja na seção da lei que tem a ver com amor a Deus, né? Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. O sábado demonstra o meu relacionamento com Deus. Eu separo um tempo onde eu poderia estar trabalhando, ganhando dinheiro e tal, eu separo um tempo de qualidade para minha comunhão com Deus e para que eu possa servir as pessoas. Então, o sábado é um presente de Deus para a humanidade. Então, não tem nenhum problema, Manuel, você dizer que o sábado também é uma prova de amor de Deus por nós. De fato, o sábado é um presente para nós. Tipo, os 3 primeiros mandamentos, amor a Deus, o 4º mandamento que ele mostra amor por mim, e os 6 últimos, amor ao próximo. É a primeira vez que eu vejo essa sequência, essa lógica. Faz sentido, Emanuele. Embora não elimine o conceito de que Jesus falou originalmente. O conceito que Jesus quis ensinar é o seguinte, ame a Deus, ali tem os 4 primeiros mandamentos, que tem a ver com amor a Deus, que é o 4º, é o único que identifica Deus como Criador do universo. Então, é o mandamento de identificação de Deus como Criador. Então, para eu demonstrar o meu amor a Deus, eu também guardo o 4º mandamento. Embora o sábado seja um presente para mim, não tem problema nenhum eu dizer assim, não, mas Deus me ama tanto que me deu o sábado, não tem problema. Agora, teologicamente, o correto é que os 4 primeiros mandamentos é de amor a Deus, tá bom? Então, não tem como fazer essa divisão tripla assim. Os 3 primeiros de amor a Deus, teologicamente falando, entendeu? O 4º é amor de Deus por mim, e os 6 últimos, meu amor para com o próximo. De forma teológica, não está correto, vamos dizer assim, mas de maneira hermenêutica, vamos dizer, você fazer uma aplicação para a sua vida pessoal, aí não tem problema. Porque é uma verdade, o sábado é um presente de Deus para nós. É um amor de Deus por nós, é Deus demonstrando seu amor por cada um de nós, nos dando esse presente, né? Perdão, Muito pastor, bom. eu posso só completar aqui. É que, na verdade, quando a gente pega aquela lógica, né, de que o homem o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, né? Então, realmente eu vejo como uma demonstração. Claro que a lei total, ela é uma demonstração de amor de Deus por nós. Mas eu acho que é muito específico assim, a questão do sábado, que é muito mais pessoal do que o meu com o meu próximo, é o meu relacionamento com Deus, claro, mas também como você colocou, é um presente para nós, assim, aquele cuidado que ele teve e nos dá um dia de descanso, né? Porque ele sabe que nós precisaríamos, então ele nos deu esse presente. É só essa... Viu, Manuel? Faz muito sentido o que você colocou. É a primeira vez que eu ouço essa visão, mas ela faz sentido, ela não está incorreta. É só mesmo que eu mencionei na questão teológica ali da divisão da lei em 2 partes, né? Amor a Deus e amor ao próximo, não tem como a gente dividir de outra forma. Mas, no entanto, a tua interpretação está correta quando você diz assim, o sábado é uma demonstração de que Deus me ama. Porque Deus criou o homem, o sábado por causa do homem, do ser humano. O ser humano precisaria, de fato, desse presente de Deus, né? É um refúgio no tempo. Então, não está incorreto o teu pensamento, não. Não tem nenhum erro você dizer, não, o sábado é um presente de Deus para mim, é algo que Deus faz por mim, para que eu possa ter uma reconexão, né, com Ele. Está correto, tá bom? E aí, pelo jeito, tá frio também, né? Estou vendo você com um casacão aí, ó. Muito bom. Deu uma esquentadinha hoje, mas é porque eu ainda sou friorenta. Baiana, né? Sim, pronto. Minha filha é baiana, de Salvador, minha pequena, soteropolitana.
O povo baiano vai dominar o mundo. Onde a gente vai no mundo, a gente acha os baianos, viu? É um povo animado, viu? Muito bom. Pessoal, então assim, ó, o Ricardo deu para a gente ali Mateus 22, né? Agora, como posso permanecer no amor de Deus? A gente já leu, João 15, verso 10, guardando ali os mandamentos dele, a gente permanece. E a lei de Deus nos conduz a quê? Gálatas 3, 24. Sandra. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Muito bom. Então, a lei, ela é como se fosse um veículo. A lei, ela não pode nos salvar, ela não tem esse poder e nem essa função. Então, eu vou usar a ilustração que vocês mais ouviram na vida, porque ela, para mim, é que faz mais sentido. A lei, ela é como se fosse um espelho que mostra que eu preciso tirar a minha sujeira da minha face, mas ela não tem o poder de me limpar. Mas ela é um aio, ela é um condutor, uma ponte que me leva a Jesus. Aí Jesus, sim, pode fazer a limpeza. Eu não tenho condições de limpar-me a mim mesmo. Não é? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Podem as pessoas acostumadas a fazer o mal, do nada começar a fazer o bem por si só? Não podem. Então, só um milagre do Espírito Santo para isso acontecer. Então, a lei, ela mostra que eu sou imperfeito. Ela mostra que eu tenho um alvo, é Cristo. Aí eu vou a Cristo e lá... Agora, se não existe lei, como que eu vou saber que eu estou errado? Por isso que a Bíblia diz, onde não há lei, não há pecado. Mas vindo a lei, aí o pecado aparece porque eu vou enxergar onde eu estou errado, onde eu estou precisando melhorar. Mas é só Jesus que faz essa mudança. Então, quando a gente entende dessa maneira, que é só Jesus que consegue me mudar, me moldar, me limpar, e que eu não tenho o poder de fazer isso sozinho, aí eu não caio no grande perigo do legalismo, de entender que a lei salva. E muita gente critica a igreja adventista porque alguns adventistas, de alguma forma, pregando ou no seu comportamento, expressaram essa visão no passado de que a gente acredita que a salvação vem pela obediência da lei. E isso virou um rótulo que é quase impossível de tirar da mente de líderes evangélicos quando a gente vai ensinar que nós não acreditamos assim, que a Bíblia não ensina assim, que as 28 crenças fundamentais da igreja adventista não ensinam isso. Mas é algo que, no passado, de alguma forma, alguém ou algumas pessoas pregaram assim, indo para o extremo dessa questão da lei, que hoje é muito difícil tirar esse rótulo. Mas a gente acredita que a doutrina da igreja adventista está correta nesse sentido, que nós não pregamos salvação por meio da obediência da lei. A gente crê que a lei é só um espelho que mostra que eu estou sujo e que eu só consigo me limpar se eu for Jesus. Ele me lava, ele me purifica. Então, isso aí ficando claro, estamos seguros e tranquilos que só Jesus é o aio, né? É o veículo que nos conduz à verdadeira purificação. Oh, pastor, pastor, desculpe, já que está a falar da lei, é incorreto a gente dizer que a lei de Deus tem duas vertentes. Ela, por uma instância, ela mostra-nos o que nós somos, pecadores, e a necessidade que temos de Jesus. Mas que a outra vertente, ao mesmo tempo, ela é a nossa libertação e salvação? Ô, Sandra, você poderia repetir, Sandra, que acabou cortando aqui no pedacinho da frase. O que eu estava a dizer é errado a gente dizer que a lei de Deus tem duas vertentes. A primeira instância, ela mostra-nos que nós somos pecadores e a necessidade que nós temos de Deus. Mas que há outra vertente, também ela é a nossa libertação. Eu acho que está correto você afirmar as duas maneiras, não é? Ela nos liberta, na verdade, né? Porque, veja, para que a gente possa obedecer, para que a gente possa ser livre, vamos pegar a lei do país, precisamos obedecer a lei. Para que a gente possa estar livre também da condenação, precisamos estar em obediência à lei de Deus. Então, as duas linhas que você colocou, eu não vejo erro. Se eu entendi corretamente, eu não vejo que está errado. Está correto. Isso. Então, ela é um meio que nos leva à salvação. A lei é esse meio que ela vai nos conduzir
a nossa salvação, ela vai nos mostrar a necessidade que nós temos de um Salvador, correto? Exatamente. Quando eu olho para a lei... Desculpa, pastor. Eu e a Manuela estamos assim, ó, para ver a Sandra. Né, Manu? Você está deitada. Celular da Sandra. Agora sim. Até mandei uma mensagem no privado, mas você não viu. Sandra, agora ficou legal. Eu estava tentando me entortar. Mas, Sandra, você está correto. A lei mostra o quanto que o Nilson é imperfeito. Mas a lei não pode me salvar e nem me limpar. Mas ela me diz, ó, vai lá em Jesus, só ele pode. Então, nesse aspecto, ele me ajuda na salvação, porque ela me mostra o caminho para chegar a Jesus, que é a fonte da salvação. Ela não me salva, mas é o caminho da salvação, que é Jesus, né? Obrigado. Correto. Bom? Muito bom. Pessoal, o próximo texto aqui, ó, é Gálatas 3:24, nós lemos, né? Já. Ela me mostra Cristo. E o que Jesus disse para aqueles que o amam? João 14:15. Esse verso aí é muito conhecido, né? Maria Ventrelha. João 14:15 é um texto bem conhecido e bem claro assim, da Escritura, que não deixa nenhuma dúvida, né? Olá, pastor. Oi, bem-vinda. Obrigada. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Já fala tudo, né? Já disse, tem mistério aí, né? Esse texto é bem claro. A gente não guarda os mandamentos de Deus para ser salvo, mas a gente guarda porque nós já fomos salvos em Jesus. Amém. Como já nos salvou, então agora a gente obedece a Ele, né? Eu tento explicar isso lá na internet, lá nas redes sociais que eu tenho. Muita gente, a maioria das pessoas que me seguem lá são pessoas que não são adventistas. Eu diria o seguinte, 99% dos meus seguidores na internet não são adventistas. Ainda bem por isso, né? Porque significa que tudo que eu coloco lá acaba sendo, de alguma forma, evangelístico, porque são mensagens para pessoas que ainda não conhecem a plenitude da verdade. E quando eu postei sobre a lei de Deus, esse vídeo que eu postei sobre a lei de Deus teve mais de 70 mil visualizações. Eu postei uma série sobre a lei de Deus, na verdade. E muita gente sincera acabou concordando comigo. E outros, por mais que eu explicasse, não conseguem entender. Parece que já teve uma cauterização da mente, uma lavagem cerebral, a pessoa não consegue entender que os 10 mandamentos são válidos hoje. Aí eu pergunto, gente, mas se você está dizendo que a lei não é válida porque Jesus aboliu a lei, então você está afirmando, você entende que você está afirmando que pode matar, que pode roubar, que pode adulterar? Pode matar? Aí a pessoa diz, não pode. Então a lei de Deus é válida, porque a lei de Deus diz não matarás, então ela está valendo hoje. Gente, mas não adianta, é uma confusão lá. Teve um vídeo que eu postei, teve mais de 1000 comentários de gente tentando argumentar de que a lei de Deus foi abolida, é inválida. Na verdade, o problema das pessoas é com relação ao sábado. Esse é o problema delas, não é nem com relação à lei. Mas a incoerência é tão grande que eles acabam tentando abolir toda a lei e se atrapalham todos no argumento. Esses argumentos não sobrevivem ao assim diz o Senhor, né? Então, vamos lá. A lei de Deus pode ser anulada pela fé? Olha, esse texto eu citei muito lá na internet, em Romanos 3:31. Será que a fé ou a graça de Deus anula a lei, a obediência? Vamos lá. Maria Pinhal. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Uau! Obrigado, irmã Maria. Pessoal, esse texto aí está bem claro também, né? Paulo está dizendo assim, ó, anulamos a lei pela fé? Não. Nós confirmamos a lei. Porque nesse mesmo capítulo, versos antes, Paulo começa a tecer uma argumentação e os cristãos evangélicos pegam aquele trecho isolado que dá a entender que Paulo está dizendo que a lei não é mais para ser obedecida, e aí eles pegam esse trechinho isolado e criam uma fake news. Fake news é você tirar algo do contexto e apresentar como se fosse uma verdade absoluta, que não é.
Se você ler um pouco de alguns versos mais para frente, aí você encontra Romanos 3:31 que diz, Paulo dizendo, não anulamos a lei pela fé, antes confirmamos a lei. Então tem que ler sempre o texto dentro do seu contexto. Lê o capítulo inteiro, entende o contexto, e a gente nunca vai errar, tá bom? Nesse sentido. Agora, será que Jesus... Paulo disse que nós não abolimos a lei, não anulamos a lei pela fé. Mas será que Jesus aboliu a lei? João 5:18, Mateus 5:18 e 19. Vamos lá, irmã. Olá. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Muito bom. Irmã, o que você entende quando você lê esse verso, assim? Quais são as impressões que vêm na tua mente? Que Jesus aboliu a lei ou não? O que vem na tua mente? Não, Jesus não aboliu a lei. E eu tenho que obedecer, né? Eu tenho que atender. Está na palavra dele, eu tenho que seguir, né? Está claro aí, né? O verso. Uhum. Não penseis que eu vim abolir a lei, né? Eu vim cumprir, eu vim obedecer a lei. Jesus está dizendo que eu vim abolir, né? Eu vim cumprir. Muito bom, Sim. obrigado, irmã. Mais um verso aqui, ó. Apocalipse 14:12, né? Deus tem um povo na terra, Deus tem um povo que guarda a sua lei nos últimos dias desse mundo. Será que Deus tem? Apocalipse 14:12 é um texto também bem conhecido nosso, né? Quem vai ler para nós é a Carolina. Aqui está a perseverança, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bom. Então, os santos na Bíblia são identificados com duas características: guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, tá bom? Mandamentos e a fé em Jesus. Então, aí tá duas características. Se você fizer o teste, só com esse verso você consegue identificar a igreja verdadeira, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Não basta guardar 9 e ensinar só 9. A Bíblia diz que não vai passar nenhum i, nenhum tio da lei até que tudo se cumpra. Irmãos, temos que olhar esse texto e esse estudo com muito equilíbrio, porque como a gente entende que a Igreja Adventista teologicamente ensina o que diz a Bíblia, nós corremos em um risco de termos um certo orgulho espiritual e podemos cair numa tentação de nos acharmos melhores do que as outras igrejas que ainda não têm essa verdade e essa luz. E nós somos muito criticados pelos pastores e cristãos evangélicos, exatamente porque eles dizem que nós afirmamos que só nós estamos salvos, que só nós temos a verdade, que só nós somos os corretos. Então, a gente precisa ter um equilíbrio muito grande para não ficar parecendo que nós somos superiores a eles, que nós somos melhores. Na verdade, Deus deu a nós uma responsabilidade muito grande como adventistas de termos acesso a essa verdade que muitas igrejas não têm ainda, para que humildemente nós as ensinemos ao mundo inteiro essas verdades que nós conhecemos como igreja adventista. Isso não deve trazer ao meu coração vaidade ou um sentimento de me achar melhor do que as outras igrejas, outros irmãos. Porque a maior parte do povo de Deus, segundo a Bíblia deixa claro, e Ellen White também, ainda está fora da igreja adventista. Ainda estão espalhados por todos os lugares, né? Por todas as religiões. Até chegar o momento que aquele apelo de Apocalipse 18, sai dela, povo meu, o povo de Deus que está lá dentro vai sair de lá, vai sair da Babilônia. Deus tem povo lá dentro. E haverá um rebanho e um pastor só, que é Jesus Cristo, né? Então, o povo de Deus está lá e a nossa missão é humildemente ensinar a verdade da palavra. Pastor, a gente tem que cuidar de a gente estar dentro da igreja e sair para os outros entrar, né? Então, tem que estar lá dentro e firmar e ficar firme, aguardando os outros entrar. Senão, nós saímos e eles entram. Exatamente. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Isso. E a Bíblia fala exatamente isso, irmã, de que nos últimos dias
os filhos do reino serão lançados fora, e outros virão do Oriente e do Ocidente e ocuparão lugares à Isso. mesa. Uhum. A gente tem de cuidar nisso. Foram deixados vazios. Então, a gente tem que ficar firme e ajudar outros a virem também para a verdade, né? Para a palavra de Deus. Isso aí mesmo. Pessoal, então, olha, eu vou fazer aqui um resumo para vocês de maneira ilustrada, que vai ficar melhor para a gente entender, não só entender, né, mas relembrar esse tema tão importante, tá? Vou colocar aqui rapidamente para vocês, e aí nós vamos aqui na palavra de Deus. Vamos lá. Então, só para a gente entender melhor esse tema da lei, aqui, ó, tá? Existe na Bíblia 4 tipos de leis: leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde e lei moral. De fato, Jesus aboliu uma lei quando ele morreu na cruz. Isso aí é bíblico, Jesus aboliu uma lei. Qual foi a lei que Jesus aboliu na cruz dessas 4 aqui que vocês estão vendo? Qual será? Vocês sabem, não? Aqui, ó. Cerimonial. Lei cerimonial. Isso, leis cerimoniais. Aquelas cerimônias, né, do cordeirinho que era morto, aquelas festas cerimoniais, enfim, foram abolidas na cruz. A Bíblia diz: Jesus aboliu em sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ordenanças tem a ver com as leis cerimoniais da Bíblia, tá bom? Então, a gente já sabe que as 4 leis que tem, Jesus aboliu essa aqui, ó, tá? E a lei moral permanece até hoje viva e ativa. Agora, Efésios 2 diz assim, ó, a lei cerimonial foi abolida na morte de Jesus na cruz. É aquilo que eu falei, né? A lei cerimonial foi a lei que foi abolida. E o cordeiro que era morto no Antigo Testamento apontava para Cristo que viria. Por isso que não fazia mais sentido essas cerimônias, né? Aí Jesus, quando morre na cruz, cumpre as profecias, não precisa mais matar cordeirinhos, porque ele entregou a vida por nós. Então, nós temos aqui um paralelo muito interessante entre a lei moral e a lei cerimonial, porque é isso que os evangélicos não conseguem entender, queridos. Quando você vai ensinar isso para um evangélico, que tem esse pensamento de que a lei de Deus foi abolida, os 10 mandamentos foram abolidos, é porque ele não entende isso aqui, ó. Ele não entende que existem divisões entre as leis da Bíblia. Ele acha que tudo é uma só e quando Jesus morreu ele aboliu tudo. Na verdade, não. São leis diferentes que haviam para a sociedade de Israel, tá? Então, a lei moral, ela existia desde o princípio do mundo. Já a lei cerimonial passou a existir de forma escrita lá no Monte Sinai. Moisés escreveu ali a lei cerimonial em pergaminhos, em livros, né? Em papel, vamos dizer assim, pergaminho. A lei moral foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Já a lei cerimonial foi escrita por Moisés. Então, tem uma diferença muito grande. Quando um evangélico entende essa diferença, ele se torna um adventista do 7º dia. Olha só que importante isso que eu estou dizendo. Se o evangélico entender, ele for humilde, ele entender essa diferença entre a lei moral e cerimonial, ele está dando um grande passo para se tornar um adventista. Foi colocada dentro da arca, a lei moral de Deus, dentro da arca da aliança. Já a lei cerimonial foi colocada ao lado da arca, em rolos de pergaminho. A lei moral é chamada de lei de Deus, a cerimonial é a lei de Moisés. Os evangélicos chamam a lei de Deus de lei de Moisés, eles confundem tudo. A gente tem que explicar. A lei moral, o seu propósito é mostrar o pecado. A lei cerimonial, o propósito era mostrar os 5 remédios para o pecado lá em Levíticos, né, as cerimônias que eles faziam para o perdão dos pecados. A lei moral, os 10 mandamentos, eles são imutáveis e eternos. A lei cerimonial era temporária, porque ela foi abolida na cruz. Ela só foi válida até a cruz. A lei moral, Jesus guardou e mandou a gente guardar. A irmã leu agora, Mateus 5, 17, 18, né? E a lei cerimonial perdeu sua validade com a morte de Jesus. A lei moral não foi abolida, porque a lei perfeita da liberdade, segundo Romanos 3:31, a lei não é abolida pela fé. E a lei cerimonial foi abolida na cruz. Então, vocês estão percebendo, pessoal? A lei moral ordena guardar o sábado semanal, o 7º dia da semana. Já a lei cerimonial ordenava guardar 7 sábados, que podiam cair em dias diferentes da semana. Eram sábados festivos, que às vezes podia cair numa terça-feira. Se aquela festa caísse na terça, eles consideravam a terça-feira como se fosse um sábado,
festivo, um sábado cerimonial. Então tem essa diferença, tá bom? Agora, chegou aqui nessa parte que a gente já viu também, só para a gente relembrar, ó, muito importante, a lei, ela está dividida em duas partes, tá bom? A primeira parte, a primeira tábua da lei, e Ellen White, queridos, ela concorda e ela afirma que os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus estão divididos exatamente assim. Na primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos. E na segunda tábua, os 6 últimos mandamentos aqui. Ó. Então, aqui nós temos os 4 primeiros mandamentos de amor a Deus e os 6 últimos de amor ao próximo. A lei moral é eterna, existia antes do Sinai, ela ensina-nos a amar a Deus, ela é imutável, ela foi escrita pelo dedo de Deus, ela é santa, justa e boa, segundo Romanos, capítulo 7, verso 12. Ela nos ensina a amar o próximo. Jesus e os apóstolos guardaram a lei, está aqui, ó. E, segundo o rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu, sabe o que ele diz? Ó? Aqui está. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo ser humano, todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, ó, todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, aí está a questão da lei moral de Deus. E atitudes que nós devemos ter para com a lei moral. Veja, Cristo obedeceu a lei moral, Cristo ensinou a lei moral, Cristo não aboliu e Cristo amou. O diabo desobedeceu, deturpou, aboliu e odiou a lei. Então, é isso que o diabo faz. E aí vai. O tema ele é bem amplo, mas depois a gente pode se aprofundar mais ainda nesse assunto aqui. Pessoal, alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre o tema? Algum comentário que vocês querem fazer? Alguma situação em que você precisou tentar ensinar para alguém esse assunto e a pessoa continuava sem querer entender? Enfim. A Emanuele está perguntando se pode ter esses slides. Pode sim. Eu enviei, Emanuele, para a Miriam. Depois você pega com ela, que ela te envia, tá bom? Já está na página do projeto, mas eu envio novamente. Pronto, maravilha. Então, tá, já facilitou aí a vida de vocês, porque esses slides são bem ilustrativos mesmo, né? Facilitam para a gente entender um pouquinho melhor, tá bom? Pessoal, então é isso. Se não há dúvida, significa que você... Sim, pastora, pode... eu fotografei o slide, não há problema. Ah, não tem problema não, pode fotografar também, tá? Ok, tá, obrigada. Tranquilo. Fiquem tranquilos. Pessoal, então é isso aí, ó. Miriam, não sei se vai passar o vídeo no final ali do pastor Luiz, eu acabei esquecendo de perguntar. Não, hoje não, pastor. Ah, então tá bom. Então tá certo. Eu só queria... Aquela de acho que calhava na terça-feira. Oi, pode perguntar de novo? Acabou cortando aqui o som. Eu sou um pouquinho do caminho. Eu não entendi naquela parte que o pastor falou em 7 dias, calhava na terça-feira. Ah, tá. Existiam algumas festas na época do povo de Israel que eram festas religiosas daquela época. Às vezes a festa caía na terça, caía na quarta-feira, caía na quinta-feira, às vezes caía no domingo. Depende da data. Por exemplo, o Natal, só um exemplo, né? O Natal às vezes cai numa terça-feira, às vezes cai numa quinta, às vezes o Natal é no sábado, às vezes o Natal é no domingo. Naquela época do povo de Israel, quando caía uma festa dessas religiosas, em qualquer dia da semana, eles decretavam que aquele dia era considerado como se fosse um sábado. Por quê? Porque não ia ter trabalho, era um dia de festa, era um dia que você não precisava ir para o seu emprego, naquele dia lá em Israel. Então, era assim, era como se fosse um sábado, mas não era o sábado, era qualquer dia da semana. Então, significava só as festas, né? Eram 7 festas que aconteciam no desenrolar do ano lá. E toda vez que chegava a data de uma festa dessa, eles decretavam um feriado nacional. Então, aquele dia era como se fosse um sábado para eles.
É isso? Pronto. Aí o nosso Caleb aí. Muito bom. Alguém está perguntando aqui, ó. Quem as leis Pastor, boa civis? noite. Eu fiz a pergunta, Messi. Podia só esclarecer a lei civis que está em Êxodo 21, 22? Quem foi que estipulou, eu digo estipulou, mas orientou sobre as leis civis e as leis de saúde? Eu sei que Moisés é que escreveu, mas quem... Muito bom. Boa pergunta. As leis da Bíblia foram dadas no Monte Sinai. Só que a lei de Deus, os 10 mandamentos, Deus escreve com o seu dedo. E as demais leis, que envolviam as leis de saúde, as leis civis, as leis sanitárias, enfim, todos esses tipos de leis, Moisés escreveu, mas quem deu a orientação para Moisés foi Deus. As leis de higiene, foi Deus que disse, Moisés, escreva essas leis aqui, ó. Então, 4 tipos de leis, né? Uma foi Deus que escreveu, as outras Moisés escreveu sob a orientação de Deus. Ok? Pastor, só uma curiosidade. Quando Moisés quebra as pedras, né, que estavam a lei de Deus, que Deus é que escreveu, Deus volta a escrever? Porque ele quebra. Boa pergunta. Moisés fica revoltado, né, com a apostasia e idolatria do povo, e ele joga no chão e, de fato, ele quebra ali os 10 mandamentos. Mas Deuteronômio, capítulo 5, apresenta Deus chamando Moisés de novo para uma santa reunião com ele, e Deus escreve pela segunda vez os 10 mandamentos. Então, Deus escreveu naquelas pedras 2 vezes. Uma vez Moisés quebra as pedras, e na segunda vez Deus escreve de novo, aí não quebra mais. E ela passa a ser levada dentro... Deuteronômio? Capítulo 5. Ah, ok. Obrigado. Pode ler Deuteronômio 5, que tem ali a lei de Deus sendo escrita novamente por Deus, né? Então, boa pergunta, Sandra. Boa pergunta essa. Tá bom? Pastor, desculpa perguntar de novo. Será que isso tem a ver com... Pronto, já falamos aqui, a lei civil, cerimonial e de saúde foi escrita por Moisés e orientado por Deus. E enquanto que a outra, a moral, foi mesmo escrita pelo dedo de Deus. Então, o pastor também falou da imutabilidade da lei de Deus. Quer dizer, que a lei de Deus, que é imutável, é mesmo, não há sim nem não, é aquela, é a lei moral. E neste caso, em relação a lei cerimonial foi abolida, claro, já não está, mas está agora a lei civil e a lei de saúde, que fica naquela questão de imutabilidade aplicada a esses 2 tipos de lei. Boa pergunta. Excelente pergunta, na verdade. As leis civis e as leis de saúde, elas estavam adaptadas, por exemplo, para a época da sociedade de Israel. Por exemplo, nem todas as leis civis daquela época se encaixam com a nossa sociedade hoje, mas a base está ali. Por isso que aquela lei não foi abolida assim, em sua plenitude. Os 10 mandamentos, eles são eternos e são atemporais. E os 10 mandamentos, eles já existiam antes de Deus escrever no Monte Sinai. É muito importante a gente entender isso, tá? Os 10 mandamentos já existiam desde a eternidade, diz Ellen G. White. Mesmo antes de haver a lei escrita, já havia a lei na mente e nos corações, porque Adão já sabia que matar era errado. Caim sabia disso também quando cometeu o primeiro assassinato. É porque a lei de Deus já existia. Agora, as leis civis e as leis de saúde precisaram ser escritas por Moisés num contexto em que o povo vivia no deserto, precisava de organização civil e tudo mais. Muitas dessas leis civis, elas são a base de todo o sistema judicial do mundo hoje. É como se fosse um norte. Muitas dessas leis são aproveitadas hoje. Não, talvez, em sua totalidade, 100% delas, mas como base, como referência é usada. Inclusive, as leis de saúde, nós as seguimos. Como os judeus as seguem, os adventistas do 7º dia também seguem as leis de saúde da Bíblia, em especial ali aquelas leis que, Levíticos 11, que nos ensina sobre a alimentação, sobre a questão da higiene, enfim, tem muitas leis ali civis, aliás, leis de saúde que se encaixam com o nosso contexto hoje ainda. Então, são válidas.
elas não são eternas como a lei de Deus, porque a lei de Deus sempre existiu em toda a eternidade. As leis civis e de saúde passaram a existir a partir do momento que Moisés as escreveu, né? E podem ser usadas hoje também. Ok? Pastora, dentro dessa lei, entra ali a circuncisão. Também está relacionado com a saúde? Ah, tá. A lei da circuncisão ela é diferente, porque, veja, a circuncisão era como se fosse uma marca registrada do povo de Israel. Para ser israelita, tinha que ser circuncidado. O homem, né, o menino de 8 dias de nascido tinha que ser circuncidado. Ou seja, era como se fosse uma identificação. Mesmo o estrangeiro que passasse a ser israelita ali, a conviver, a morar entre os israelitas, ele tinha que passar pela circuncisão. Só que a circuncisão foi substituída pelo batismo nas águas, lá no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, não mais é necessário haver a circuncisão, mas, para fazer parte agora do povo de Deus, o batismo nas águas. Então, nesse caso aí, houve na Nova Aliança essa substituição, vamos dizer, da circuncisão pelo batismo, tá bom? Embora, pela questão de saúde, os homens judeus, eles são circuncidados e as mulheres judias apresentam os menores índices de câncer do colo de útero do mundo. Esse câncer atinge 25% das mulheres, de todas as mulheres, o câncer de colo de útero. Mas nas mulheres judias, esse câncer quase não existe. Por quê? Porque os homens judeus são circuncidados. Significa que o órgão genital masculino circuncidado, ele é muito mais limpo, muito mais higienizado do que dos homens que não são circuncidados. Quem não é circuncidado precisa ter um cuidado. Então, assim, não teria nenhum problema um homem moderno fazer a sua circuncisão, mas não mais como uma cerimônia religiosa, bíblica, não. Mas por uma questão mesmo de higiene e saúde. Ok? Pastor, só mais uma pergunta. Desculpe, só mais uma. Como responder a esta pergunta? A lei não nos salva. É a fé em Cristo Jesus. Mas por que que no final, quando Jesus vier, nós vamos ser julgados pela lei? Como responder a esta pergunta? Uau, que pergunta profunda, hein, Miriam? Miriam, não, Sandra. É uma pergunta boa. De fato, a lei não nos salva, mas ela acaba sendo a base do julgamento, porque a lei ela é uma demonstração de que eu amo a Jesus. A obediência à lei demonstra que eu amo a Jesus, certo? Significa que se eu não obedecer à lei, eu estou virando as costas para Jesus. Então, essa lei que hoje me leva até Cristo, como um aio, como um veículo condutor, ela vai ser a base do juízo final, ela é a base do julgamento. Então, a lei que eu desprezei hoje vai ser a mesma lei que vai me condenar no futuro. Então, é muito importante a gente entender que quem não guarda a lei hoje, conscientemente, quem não guarda a lei conscientemente, sabendo que tem que guardar, mas não guarda, essa pessoa está virando as costas para Jesus. E essa mesma lei vai condenar essa pessoa. Ela não tem o poder de salvar, é verdade, Sandra. Mas, para quem rejeitou a obediência, aí ela tem o poder de condenar lá no juízo. É sério. Obrigada. Pastor, qual é o papel do Espírito Santo nesse processo de guarda da lei? Uau, muito boa. O Espírito Santo ele nos convence do pecado, né? A Bíblia diz. Ele convence que a gente precisa de Jesus. Ele nos convence da justiça e do juízo. A Bíblia diz que a transgressão da lei é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então, é o Espírito Santo que me diz, Nilson, olha, você está transgredindo o mandamento de Deus. Nilson, você está errado. Vai até Jesus. Então, o papel do Espírito Santo é esse, é nos mostrar que a gente está quebrando os mandamentos de Deus. Ele fala a minha mente, ele fala a minha consciência de que eu estou andando num caminho errado, mas ele diz, Nilson, a solução não está em você. A única coisa que você pode fazer é tomar a decisão de ir a Jesus. Então, o Espírito Santo ele faz também essa ponte, né? Ele fala a minha mente de que eu estou quebrando a lei e me mostra a solução, Jesus. Sem o Espírito Santo, eu não teria essa atitude de entender que eu estou errado
e que eu preciso de Jesus para poder corrigir a minha vida. Ele é o papel. Na verdade, eu diria o seguinte, Alírio, o Espírito Santo é o personagem principal, é o representante de Deus nesse mundo. Nenhum sentimento bom, nenhum arrependimento vem ao coração humano se o Espírito Santo não ativar isso no nosso coração. Né? Então, essa pergunta aí era a que faltava para a gente fechar o estudo com chave de ouro. Realmente, o Espírito Santo é esse personagem central da nossa vida. É ele que mostra que a gente precisa de Jesus e corrigir a nossa vida mais e mais. Né? Boa pergunta. Amém. Pastor, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber, na cruz do Calvário, a morte de Jesus, estava no plano de Deus ou não? Já estava no plano de Deus? Boa pergunta, Flor Bela. A Bíblia deixa claro, quando a gente estuda a história da redenção, né, o plano da salvação, de que Deus é onisciente, né? Deus conhece todas as coisas. Então, antes de Deus criar o planeta Terra, antes de Deus criar a vida na Terra, só existia Deus, o Espírito Santo e Jesus no universo. Aí Deus, o Espírito Santo e Jesus decidiram criar os anjos. E criaram milhões de anjos. E deram a esses anjos liberdade para escolher, né? Liberdade de escolha. Quando Deus dá aos anjos liberdade de escolha, significa que esses anjos também teriam a opção de escolher não obedecer a Deus, não amar a Deus. Né? E o que Deus faz? Deus também decide criar vida na Terra, criar o planeta Terra, e criar Adão e Eva, e dar a ordem para Adão e Eva crescer, multiplicar e encher a Terra de seres humanos, com liberdade de escolha. A liberdade que eles tinham para escolher dava a eles a possibilidade de virarem as costas para Deus. Foi o que eles fizeram. Deus, sabendo do que o ser humano faria com a sua liberdade de escolha, e Jesus sabendo disso, Jesus, antes da criação do mundo, ele se coloca à disposição e diz assim, o ser humano, com liberdade de escolha, ele vai pecar. E eu já me apresento como um sacrifício, eu entregarei a minha vida pelo ser humano. Então, em outras palavras, Deus preferiu correr o risco, vamos dizer assim, do ser humano tomar a decisão errada, do que simplesmente não criar. Alguém pode dizer o seguinte, mas Deus sabia que o ser humano é pecar, por que ele criou? Podia não ter criado. Deus queria nos dar a oportunidade de existir, de viver, de fazer as nossas escolhas, cometer nossos erros. E Jesus disse assim, eles vão errar, mas eu vou entregar a minha vida por eles, para resgatá-los, porque onde existe o amor de verdade, tem que existir a oportunidade de não amar. As pessoas que pregam em favor do aborto, todas elas já nasceram. Eu ouvi essa frase, parece bem óbvia, né? Mas todas as pessoas que pregam em favor do aborto, elas já nasceram. Então, agora elas estão pregando que o bebezinho, que a mãe tem o direito, né, de tirar a vida do bebê e tal. Enfim, é um tema polêmico, não vamos entrar nesse tema agora, tá bom, pessoal? Mas, de fato, Flor Bela, foi antes da criação do mundo que Jesus se dispôs a morrer pela humanidade, né? Ou seja, Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. É o verso que eu mais gosto na Bíblia, é esse aí, Efésios 1:4. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele já nos amou antes da gente nascer. Então, foi lá, na eternidade ainda, que Deus escolheu se entregar por nós. Sim, Ricardo? Você levantou a mão? Não, pastor, estava aplaudindo a explicação sobre o aborto, né? Que quem é a favor do aborto é quem já está vivo, né? Quem já nasceu, né? Realmente, estava uma explicação muito boa. Parabéns. Obrigado pela explicação, pastor. Amém. Essa pessoa já teve a chance, né, de nascer e de tomar suas decisões, né? Fazer suas escolhas. Deus preferiu correr esse risco de criar o ser humano, mesmo o ser humano tendo a possibilidade de pecar, né? Só pode existir amor de verdade onde existe liberdade para você não amar, para você virar as costas. Deus não pode programar a minha mente só para amá-lo e obedecê-lo. Seria muito fácil Deus programar cada ser humano para obedecer os 10 mandamentos, mas não seria espontâneo, né? Não seria amor. Ok? Mais alguma pergunta aí? Se não tiver, a gente... Obrigado, pastor, por essa explicação. Há aqui uma coisa que eu gostaria de passar
uma experiência. Às vezes nós estamos em certos países, digo na Europa, e aí tem a questão da abertura do que é que eu quero comprar, o que é que eu quero comer. Então eu vou à loja e posso escolher aquilo que me apraz, não é? E seguir então essas orientações de saúde. Mas há certos países nos nossos continentes que é muito fechado. As questões de fronteira são fechadas, esses países não produzem, não têm transformações, então dependem de comércio transfronteiriço. E muitas vezes esses produtos a gente não encontra na prateleira. Eu lembro-me que estive aí, então tem arroz integral do tipo X, arroz não sei quanto do tipo Y, e chegas aqui no outro lado, não tem isso. E então tu dizes, uau, e agora eu vou comer o quê? E tem aquela consciencialização de que, se não comeres isso, não estás salvo. Se não comeres isso, não estás a seguir, não é não estás salvo, mas não estás a seguir as orientações de Deus. A pessoa fica, e agora eu vou comer o quê? Porque vai escolher a loja, vai escolher... E não tem, porque as fronteiras estão fechadas. E então aí vem o Espírito Santo a orientar no que se deve comer. E realmente agradeço ao pastor esse, porque ao falar da lei sobre a saúde, que é muito controversa, às vezes as pessoas agarram a ela pensando que ela é uma tábua de salvação, não é? Aquilo é que salva, então deixam muitas vezes de comer certas coisas e passam a comer algo sem orientação médica, sem nada, e vêm outras consequências. Muito obrigada, pastor. É verdade, Messi. Olha, você tocou num ponto realmente muito importante. Todo extremo é perigoso. A pessoa que consegue seguir, por exemplo, um regime vegetariano, ela não é mais santa do que a pessoa que não conseguiu ainda. A pessoa que não conseguiu ainda, ela sabe o que é certo e ela quer um dia conseguir. Mas não existe classificação de pessoas dentro do reino de Deus. Esse grupo aqui é melhor porque consegue fazer um regime, consegue cuidar melhor da alimentação. Já esse grupo aqui que não consegue, não é melhor. Na verdade, não, todos somos iguais no reino de Deus. A verdade é que alguns estão na caminhada cristã um pouquinho mais à frente no processo de maturidade cristã e outros ainda não. Mas no reino todos somos iguais, não é? Alguns países você tem muita facilidade de acesso a boa alimentação, você consegue seguir um regime, vamos dizer assim, bem mais equilibrado. Outros países são mega desafiadores nesse sentido da alimentação, não é? E Deus ele vai nos ajudar a entender. O próprio contexto bíblico nesse assunto, acredito que vai vir um tema sobre isso ainda, nós vamos falar de maneira mais ampla, mais para frente. Mas o próprio contexto bíblico apresenta o equilíbrio de Paulo quando ele falava dessa questão da alimentação, das carnes sacrificadas a ídolos. Para alguns cristãos, esse tipo de comida era pecado, porque era sacrificado e dedicado a ídolos. Mas Paulo disse assim, se o ídolo nada é, se o ídolo não existe, se o ídolo, a gente não crê em ídolos, então não existe esse pecado em comer uma comida sacrificada a ídolos. Mas Paulo diz, se isso escandalizar o seu irmão, então você deve evitar de fazer, né? Evitar ser uma pedra de escândalo, de tropeço. Mas nós vamos ver esse tema mais para frente, mas muito boa observação. No reino de Deus não existe pessoas melhores ou piores, todos somos iguais em Cristo. Amém? Muito bom. Miriam, vamos orar e depois você dá as orientações finais aí para a turma, tá bom? Pessoal, vamos orar então? Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão agradáveis que a gente tem podendo conversar sobre a Tua palavra. Não é uma pessoa só falando, aqui todos nós podemos falar, podemos tirar nossas dúvidas, questionar, perguntarmos. E tem ficado cada vez mais agradável o nosso estudo aqui, e eu te louvo por isso. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre o pastor dessas igrejas, os pastores aí de Londres, do Reino Unido, os pastores dos países que os irmãos fazem parte. Que a Tua bênção ilumine essas famílias pastorais, que eles continuem firmes nesse propósito de preparar um povo para a volta de Jesus. E aqui, como Missão Caleb, que o Senhor nos prepare a compartilharmos aquilo que a gente tem aprendido com outras pessoas também. Nós oramos pela Tua bênção e direção em nossas vidas,
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe aí. Miriam, contigo aí então, Flávio.